Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E nesse vídeo eu vou trazer para você um assunto importantíssimo, porque tem a ver com o destino do nosso país e tem a ver com o cenário que a gente vai encontrar daqui a alguns meses, ok? Fundamental você entender isso. É claro que hoje a atual gestão tem colocado ali como um dos grandes obstáculos para eles conseguirem fazer o que eles querem e o Brasil está um pouco melhor. Eles colocaram ali toda a responsabilidade no Banco Central pela decisão de manter a taxa de juros em 13,75% ao ano. Isso tem um impacto direto na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Eu vou mostrar para vocês o tamanho desse impacto e vou mostrar para vocês as consequências disso para a nossa vida cotidiana e o motivo pelo qual o atual governo está tão incisivamente criticando o Banco Central por, segundo eles, de forma teimosa e injustificada, tentar manter os juros nesse nível aí, tá? É uma questão de uma reação em cadeia, né? Um efeito dominó, uma questão sistêmica, que se você não entende isso, você não percebe o motivo pelo qual nós poderíamos estar muito melhor e o motivo pelo qual as coisas estão caminhando para um cenário muito estranho. Cenário esse diante do qual, se você entender, você consegue se preparar. Se você entender, você consegue se organizar para não ficar numa situação aí bem desagradável, ok? Vou explicar tudo em detalhes para vocês. Antes disso, gostaria de lembrar que a gente está com uma promoção maravilhosa na Livraria Daniel Lopes, porque você sabe que você pode dividir o mundo em quem lê e quem não lê, né? Realmente, essa é uma das divisões mais fundamentais para nós fazermos hoje. Quanto menos a pessoa lê, mais vulnerável ela fica a ser levada pelos ventos de doutrina aí. Então, geralmente no mês de maio a gente sempre faz um descontão de Black Friday e eu sempre indico livros para vocês que estão com 3 características. Primeiro, mudar a minha vida. Segundo, vai mudar a sua vida e está com no mínimo 50% de desconto. E hoje aqui a gente tem 2 títulos maravilhosos que eu quero indicar para vocês. Nós temos o clássico aqui do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, ou o Ministério da Reforma Psicológica. Fundamental esse livro, tá? Vai mostrar para você que muito provavelmente a escola onde seus filhos estudam ensina um método completamente marxista e você não sabia, você até acha bonito, né? Lá na minha escola tem umas pedagogias práticas, né? Umas disciplinas assim mais de atividades práticas muito maravilosas. Mal sabe você o que está por trás disso e de onde vem. 55% de desconto, saindo de R$ 54,90 por R$ 24,00, imperdível. Além disso, o poder da literatura. Lembra que o professor Olavo ele falava que ele preferia dedicar 30% da leitura dele à notícia e 70% à literatura? Essa que é a grande diferença. E se tem uma literatura de alto nível, são os livros que a editora Sétimo Selo tem publicado. Temos aqui esse aqui clássico do Kafka, Kafka que escreveu Metamorfose, entre outros títulos famosíssimos, O Processo. Esse aqui é indispensável, é profético para você entender o que está acontecendo no mundo hoje, tá? Famosa história do Joseph K., né? Esse livro aqui, pessoal, livro maravilhoso, uma edição incrível da Sétimo Selo, muito refinada, saindo com 58% de desconto, de R$ 70,00 por R$ 29,00. Imperdível, links aqui embaixo, tá? Esses são livros que a gente estuda no meu clube de leitura. Você quer estudar esses livros junto comigo? Clica aqui embaixo no primeiro link, vem estudar no Clube de Leitura 2023. Primeiro link é o clube, segundo link, você adquire os livros com esse desconto inacreditável. Vamos lá, pessoal. Quando o Banco Central decide colocar os juros altos, sabe o que acontece? Geralmente você pensa assim, eu queria comprar uma casa, mas o juros está muito alto, está 13,75 ao ano. Eu queria comprar um carro, mas o juros está muito alto, está 13,75 ao ano. Esse é o problema menor. Você não tem ideia do que está por trás disso. Sabe por quê? Porque o crédito, quando o juros está alto, ele fica caro para as pessoas, mas fica caro para as empresas também, né? Lembrando que a maioria das pessoas tira o seu sustento de um emprego que eles têm em empresas, um salário que eles recebem de empresas. A gente não tem a maioria dos brasileiros empreendedores. Então, quando o juros está alto, as empresas têm dificuldade de crédito e isso gera dificuldade em investimento. Isso gera dificuldade em contratação.
Então, quando a empresa não consegue pegar crédito para expandir, ela não contrata mais. Não contratando mais, não reduz o desemprego. Aí é menos gente com dinheiro, menos gente comprando, menos gente vendendo. O círculo vicioso vem aí, tá? Então, o que acontece? Os juros altos encarece o crédito para pessoa física e jurídica, dificulta o investimento, dificulta a contratação, aumenta o desemprego e reduz o ritmo da atividade econômica. O ritmo da atividade produtiva. Fica tudo mais caro, fica tudo mais difícil, a produção fica menor, a demanda também é impactada e desacelera a economia. Isso, claro, faz o país minguar. E se o país minguar, o atual governo sabe que o povo vai reclamar, vai cobrar. Então é por isso que eles estão arrancando os cabelos com essa ideia toda, ok? Agora você pergunta, por que o Banco Central pega e aumenta juros? O argumento principal é para reduzir a inflação, né? Então, por quê? Vamos supor que está todo mundo comprando muito. Quando está todo mundo comprando muito, com essa garra de eu quero comprar, eu quero investir, não sei o quê, as coisas tendem a aumentar o preço, né? Vamos supor, o cara está vendendo sapato e ele bota lá, o sapato custa R$50, todo mundo compra, ele bota 55. Todo mundo continuou comprando, ele bota 60. Todo mundo continuou comprando, ele bota 70. Quando ele botou 70, ele percebeu que as pessoas não quiseram mais comprar. Aí ele inverte, ele vai descendo para 60, ele vai fazendo o processo inverso. Então, para obrigar as pessoas a comprar menos e fazer com que os preços não aumentem, o Banco Central diz que aumenta a taxa de juros para desencorajar a compra ou o consumo e assim fazendo a inflação diminuir ou o preço diminuir, tá? Então eles dizem que sem esse controle do Banco Central as coisas ficariam assim muito complicadas. Só que hoje o Brasil continua sendo um dos países com juros reais mais caros do mundo. Juros reais é a taxa de juros descontada da inflação, né? A gente tem juros real no México 5,5%, no Chile 4,7%, na Colômbia 3% e aqui também continua bem caro, né? Agora, o problema é que os juros altos, ele gera desemprego. Só que você fala, são ossos do ofício, né? Um mal necessário. Na verdade, não é nem osso do ofício, nem um mal necessário. É o objetivo disso, tá? Infelizmente. Isso é um jogo muito sinistro. Por quê? Quando o Banco Central coloca os juros lá no alto, ele sabe que vai ter desemprego. Tendo desemprego, ele sabe que a pessoa sem renda não vai consumir. E aí vai acabar gerando ali uma procura menor ou uma demanda menor e o preço baixa. Então, um efeito negativo e desejado é o desemprego, né, para combater a inflação, e aí eles ficam nessa busca pelo equilíbrio. Isso é muito complicado, isso é uma coisa muito triste, e é por isso que o pessoal hoje aí está simplesmente desesperado, ok? E o que acontece, né, foi que, então, fica uma grande cobrança, um grande peso, uma grande crítica para o presidente do Banco Central. Mas ele deu uma entrevista agora recentemente, lá para o pessoal lá da CNN, e ele falou assim umas coisas bem pesadas, né? Ele disse que a taxa de juros está alta, não é culpa do Banco Central, mas da dívida do governo. Olha só que interessante, né? O que ele vai dizer, o argumento dele. Ele vai dizer, olha o que ele disse mais ou menos. A gente tem que tomar cuidado para não ter uma inversão de valores. Se você é empresário, está tentando pegar dinheiro e está caro, a culpa não é do Banco Central, porque é malvado. A culpa é do governo que deve muito. Porque o governo está competindo com você pelo dinheiro que tem disponível para aplicar em projetos. Então, assim, o grande culpado pelos juros estarem altos é que tem alguém competindo pelos mesmos recursos e pagando mais, ok? Olha só que raciocínio sinistro, né? E ele diz, de acordo com Campos Neto, se a dívida do governo fosse baixa, o custo do dinheiro seria mais barato para todo mundo. É mais ou menos o que está acontecendo lá nos Estados Unidos hoje, quando fundos de investimento gigantescos, né, estão comprando todos os imóveis e não estão pagando preço barato com desconto, estão pagando preços mais altos. Então o que acontece? A pessoa física hoje vai comprar um imóvel nos Estados Unidos, em muitos casos, em vez de ele estar disputando aquele imóvel com outra pessoa física, né, quem dá mais? Eu dou 1 milhão, eu dou 1.100.000, eu dou 1.150.000. Não, ele está competindo com fundos de investimento trilionários. Então o comprador, pessoa física, fala, eu dou 1 milhão. Aí vem o fundo de investimento e fala, não, eu dou 5 milhões.
Você falou, meu irmão, como assim 5 milhões? Aí o que que acontece? O preço dos imóveis sobe, a inflação sobe. Gera esse problema doido aí. Aí a inflação subindo, o que que acontece? O Banco Central diz que tem que subir a taxa de juros para reduzir a inflação. Então, a gente está numa sinuca muito sinistra. Porque essa para a tese do Banco Central, qual que é? Eu só vou reduzir os juros quando o governo reduzir a sua própria dívida. Aí a pergunta que fica é, há perspectivas do governo reduzir a sua própria dívida? Não. Então a tendência é que os juros continuem muito altos. Só que isso aí vai gerar desemprego. Então a gente está num cenário que para o Banco Central a única maneira de reduzir seria o governo ser mais eficiente cortando o gasto. Só que a gente não vê perspectiva nenhuma disso, mesmo com o arcabouço fiscal. Então a tendência é um horizonte de juros muito altos e uma tendência meio sinistra para o emprego. É por isso que você precisa entender esse momento e se preparar. Porque num cenário de juros altos, tem pessoas que reajustando a sua vida, eles conseguem cruzar esse período de deserto e conseguir sair do outro lado lá vivo ainda. Então por isso que eu convido você para estar com a gente nesses grupos de estudo, porque ali a gente mergulha profundamente nesses assuntos, tá? Então o link aqui embaixo, primeiro link, o Clube de Leitura nosso 2023 e os livros, tá? Sempre livros que mudaram a minha vida, vão mudar a sua vida, então com no mínimo 50% de desconto. Aqui você tem o Maquiavel Pedagogo 55% de desconto, um livro de R$55 por 24, e aqui o clássico do Kafka, que é o Processo com 58% de desconto, saindo de R$70 por 29. Imperdível. Clica aí embaixo. Primeiro link o curso, segundo link os livros. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, tem que é bom. E eu pergunto para você, e aí? Como é que vai terminar isso? Juros vai ficar alto a vida inteira, o governo endividado a vida inteira? Ou o governo vai se organizar, vai reduzir a sua dívida e o juros vai poder cair? Em que momento esses juros caem? Ou o juros só vai cair quando terminar o período do Roberto Campos Neto no Banco Central e houver uma nova indicação? E agora? Será que a gente vai ter que esperar isso tudo? É uma situação muito preocupante para o Brasil. O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!